Paz do Senhor esteja no seu coração. Se pode se sentar, fica à vontade na presença do Senhor. Como é bom podemos louvar esse Deus maravilhoso, nos entregar de todo o coração realmente, quebrar toda a barreira que possa resistir na nossa vida, não é mesmo? Quem esteve aqui na semana passada, pegou a primeira parte da mensagem, né? Estamos na segunda, porque eu não consegui terminar a semana passada, não que eu tenha planejado isso, né? Aí o pessoal veio e perguntou para mim, mas pastor, foi tão rápido o culto? Aí eu fui lá na gravação, deu 42 minutos, né? Então acho que não foi rápido, né? Como a gente imaginava. Que hoje seja assim, no mesmo estilo, né? Que você possa receber, né, em 60 minutos, como se fosse 20, né? Amém? Que Deus abençoe, que possa realmente ter esse mesmo espírito, nessa mesma atmosfera da presença do Espírito Santo. Que a gente não vê os minutos passarem, não é mesmo? E nós estamos falando de um tema chamado Igreja, Sal e Luz, né? Então, na primeira parte nós falamos do sal, essa semana nós vamos falar então da luz, amém? Eu vou fazer uma retrospectiva, né, para que aqueles que não estavam no primeiro culto possam compreender a mensagem, e ela está disponível para você ouvir no nosso aplicativo. Então, se você não baixou o aplicativo ainda, baixe, você pode ouvir essa mensagem, o áudio dela está gravado lá. E desta semana também vai estar lá no aplicativo, amém? Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Mateus no capítulo 5, vai ser colocado aqui no telão também, versículo 1, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, vamos pegar o comecinho desse texto, e daí nós pulamos para o versículo 13 em seguida, que é onde vou discorrer na mensagem de hoje. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... E aí segue, né, as bem-aventuranças, e nós vamos para o versículo 13, aonde diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na sua casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então vemos aí no versículo 1 que tinha uma multidão ali, né, ao redor de Jesus, estavam todos ali querendo ouvir o que Jesus tinha para dizer. E Jesus estrategicamente ele sobe no monte e se senta lá para falar para aquelas multidões, e os seus discípulos que andavam bem pertinho dele, né, já sentaram ao redor dele para ouvir a mensagem em primeira mão, né? Eles queriam sentar bem na frente de Jesus para entender tudo o que ele tinha para dizer. E nesse texto ali do Sermão do Monte, Jesus ele insere algumas coisas, ele fala sobre a forma com que as pessoas praticavam a lei em algumas situações, e ele dá um novo modelo para seguir. Se você continuar lendo o texto ali, você vai ver que Jesus dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito, e aí depois ele diz, mas eu lhes digo. E aí ele complementa, ele coloca algo mais naquele texto que era um tanto religioso, e traz realmente para uma prática diária para as nossas vidas. E às vezes a gente pensa, né, que nós estamos no Novo Testamento, estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. Mas se você olha, claro que nós estamos debaixo da graça, mas você olha o texto na palavra, Jesus falando, né, ele coloca numa situação que realmente é constrangedora, né?
onde você, com relação ao adultério, somente de pensar você está cometendo adultério, e outras coisas que Jesus vai colocando ali. Por quê? Para que nós possamos realmente purificar o nosso coração, que as nossas obras não sejam apenas exteriores, mas também interiores, não seja só aquilo que os homens veem, mas aquilo que Deus vê no nosso coração, quando eles são do nosso coração. Amém? E ele fala, vocês são, vocês são. Não é talvez vocês serão, ele fala, vocês são o sal. Ele diz, vocês são a luz. Amém? Na semana passada eu falei, que a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. Não existe como nós colocarmos em pé de igualdade ou comparar de forma igual o mundo e a igreja. Falei também que a igreja é formada por cristãos, amém? A igreja de Cristo é formada por cristãos. Então, quando nós falamos de igreja, nós não falamos de um templo, nós não falamos somente de uma estrutura física, nós falamos de pessoas. E as pessoas que são cristãs, que estão dentro de uma igreja cristã, a expectativa, nós somos chamados para ser o quê? Diferente do mundo, não é mesmo? Então a expectativa é que o cristão, mesmo estando vivendo no mundo, aqui nessa terra, neste planeta, não seja do mundo. Nós somos enviados de volta ao mundo, com uma missão, ser sal e luz, testemunhar algo a este mundo. E o cristão, ele só é relevante quando ele é totalmente diferente do mundo. Quando o cristão se torna parecido com o mundo, ele perde o respeito, ele perde a credibilidade como cristão. Ele não está sendo aquilo que ele foi chamado para ser. E mesmo a igreja sendo perseguida pelo mundo, a igreja, nós cristãos, somos chamados para servir o mundo que nos persegue. Nós somos chamados para servir. Jesus, naquele texto ali, ele fala, se te deram um tapa na face direita, oferece a esquerda para ganhar outro. Se levar a tua capa, oferece também a túnica. Então, Jesus, ele coloca um novo padrão, ele coloca algo que nós devemos fazer. Nós não devemos odiar os nossos inimigos, nós devemos amar. Então existe um padrão diferente para aquele que é um seguidor de Cristo. A igreja responde ao ódio e às mentiras do mundo com o amor e com a verdade. Esta é a palavra que nós temos recebido do nosso Senhor Jesus. E nós entendemos a respeito do sal que ele precisa ser esfregado na carne. Ou seja, a nossa missão direta como sal é o que? Influenciar. Emitir opiniões baseadas na palavra. Lançar palavras abençoadoras sobre as pessoas. Mudar histórias. Mudar famílias. Consertar coisas que estavam quebradas nas vidas das pessoas. Promover reconciliação, incentivar a olhar aquele caos que as pessoas às vezes enxergam com outras perspectivas, olhar com um olhar diferente para aquelas coisas. Isso é ser sal, é ser diferente da correnteza do mundo, ser diferente do mundo. Nós não somos o açúcar do mundo, nós somos o sal, amém? Então foi dito isso. O sal influencia sem ser visto. O sal, ele não é visto, ele está ali na comida, mas você não vê o sal, você sente ele. O sal influencia ao se infiltrar, embora você não veja, você sente, ele muda o estado das coisas. Resumidamente, os pontos que foram compartilhados: o sal é antisséptico e inibe a decomposição, ele salga a carne, conserva a carne. O sal é condimento e dá sabor, ele tem o papel de dar sabor aos alimentos. Nós somos chamados para dar sabor a este mundo através das boas novas. Quando nós levamos o Evangelho, nós tornamos as pessoas livres da escravidão do pecado, livres da morte que estava reservada àqueles que estão no mundo. O sal provoca sede. O cristão, como o sal, ele se insere, se infiltra, provoca desejo de conhecer a Deus. E por último, o sal, para ser útil, precisa conservar a sua salinidade. A salinidade do cristão é o seu caráter transformado pela graça. Quando o cristão,
ele é influenciado pelo mundo, ao invés de influenciar o mundo, ele vai ser como o sal estragado, sal que não serve para nada a não ser pisado, que a palavra diz. Ele não serve para mais nada. Ele pode até matar quando o sal está estragado. Então concluímos que não basta você se vestir de crente, sabe? Se vestir alinhadinho, né? De crente, né? Aquele penteado bonitinho. Não basta você ter uma aparência de saleiro. Tem que ter sal de qualidade dentro desse saleiro. E esse sal precisa ser usado para salgar, amém? E vamos então para a parte de hoje da mensagem, que a igreja é a luz do mundo. Versículo 14 ao 16 do texto: vocês são a luz do mundo, nós vimos. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos. Então, o cristão, ele é luz de que maneira? Mostrando quem ele é. O cristão, ele é luz mostrando quem ele é, porque a luz influencia sendo vista. Quando as pessoas olham para nós, eles enxergam a luz de Cristo em nós. Ele o influencia ao irradiar-se. A luz, ela é reveladora, ela mostra as coisas que estão escondidas. Ela mostra a verdade, a luz, ela mostra a verdade. Ela tira da escuridão. Barclay, ele diz o seguinte: a luz tem 3 funções primordiais: ser vista por todos, servir de guia e servir como advertência. Se a igreja, ela exerce influência ao se inserir no mundo como sal, ela é vista pelo mundo como luz. A sua mensagem aponta para um caminho a seguir. Ela também, através do testemunho, a igreja, ela adverte acerca dos perigos ao longo do caminho. Nós podemos ver nesse sentido. A igreja exerce um papel positivo de transformação no mundo. A vida da igreja é a sua primeira mensagem. E quando eu falo igreja, vocês traduzam para cristão. Amém? A vida do cristão é a sua primeira mensagem. O cristão só tem uma mensagem se ele realmente tem vida. A igreja só tem uma mensagem se ela realmente tem vida. Se tem testemunho. Porque sem testemunho não há proclamação. A vida precede ao trabalho. Não adianta fazer um monte de coisas, mas não ter vida ali. O exemplo é mais importante do que muitas palavras. Às vezes fala, mas dá um exemplo para a pessoa que te ouviu ainda há pouco falando tantas coisas maravilhosas, que derruba tudo aquilo que você disse. Por isso nós somos chamados para ser luz, e a nossa luz tem que brilhar, amém? O apóstolo Paulo em Filipenses 2,15 diz que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. E esse resplandecer inclui aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Testemunho verbal e testemunho prático. Eles expressam não apenas a lealdade a Deus, mas também o nosso interesse pelos semelhantes. Assim como o sal precisa conservar a sua salinidade, a luz precisa, para ser útil, ela não pode ser escondida. Não podemos ficar escondidos como cristãos, apenas infiltrados, escondidinhos nos lugares onde nós frequentamos, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja no mercado, seja na padaria, onde você for. As pessoas precisam saber que você é o portador dessa luz. As pessoas precisam enxergar em você algo diferente. O cristão precisa ser como uma cidade edificada sobre um monte, ou com uma luz no velador. Ela precisa ser proclamada, a luz, a verdade. A luz aponta para algo, para alguém, e não para si mesma. Nós mesmos não temos luz. Nós somos a luz do mundo, mas a nossa luz, na verdade, é um reflexo de Cristo, né? Ele é a verdadeira luz, né? Na medida que nós espalhamos a luz no mundo, na verdade, nós estamos espalhando a luz de Cristo no mundo. Por meio daquilo que nós fazemos, por meio das nossas obras, o Pai é glorificado. O Filho é glorificado. Os homens
são servidos na terra através daquilo que nós podemos fazer como igreja, amém? 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus dessa terra cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, a gente chama ele de enganador, que é a palavra diabo, né? Mentiroso. Ele é o príncipe das trevas, o Deus dessa era. As pessoas sem Jesus andam em trevas. Infelizmente, esta é a verdade. Muitos nem sabem que estão errando, nem sabem qual é o destino das suas vidas. Não sabem para onde estão rumando, não sabem aonde tropeçam. E o papel da luz do mundo é o quê? Apontar um caminho. Apontar um caminho iluminado. O papel dos cristãos é vital. As pessoas que andam nesta terra sem Jesus não têm uma esperança de uma vida futura. Não têm uma esperança do que há de vir, do que vai acontecer depois. Não tem uma tranquilidade, uma paz no coração. E essa metáfora de Jesus proposta em relação à luz aponta para algumas lições que eu quero compartilhar contigo para que você tenha entendimento. Em primeiro lugar, a luz é símbolo da verdade. O mundo jaz do maligno, a gente sabe disso. Sabemos também que o diabo é o pai da mentira. A palavra nos revela isso, que o seu reino é um reino de trevas. Mentiras filosóficas, as pessoas por aí acreditam em tantas coisas, tantas filosofias andando por aí, filosofias morais e espirituais, mantém pessoas prisioneiras de um engano. Mas a verdade é luz. A verdade de Deus liberta, amém? Liberta de toda mentira. A luz revela a verdade. João 5 diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Não prevalecem. A igreja é a luz do mundo. Aonde a igreja chega com a sua influência saudável, ela dissipa as trevas da ignorância, do engano, da mentira. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a verdade de Deus resplandece nas nossas vidas, as pessoas são libertas do engano. Nós andamos enganados, eu andei muito enganado durante muito tempo da minha vida, mas um dia a luz de Jesus resplandeceu na minha vida, e eu conheci a verdade, e fui liberto, amém? Deve ter acontecido isso também com você. A iniquidade, a maldade, o pecado, ele se esconde na escuridão. Adultério, roubo, assassinato, eles são maquinados, são praticados debaixo de um manto de trevas. Ninguém faz essas coisas à visão de todos. Essas coisas são maquinadas no manto de trevas. A escuridão é medonha. Debaixo da escuridão existe tanta podridão, tanta coisa repugnante, tanto pecado. Mas aonde a luz chega, quando chegou um dia nas nossas vidas, ela vence as trevas, revela tudo que estava escondido pelas trevas, e produz uma limpeza, uma purificação. Olha o texto do Salmo 32, aqui é Davi que está falando, o testemunho dele após o arrependimento. Olha que coisa linda, ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Essa era a situação de um homem em pecado. Talvez essa era a tua situação um dia na sua vida. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, aí ele fala o que aconteceu. Então, eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ele começa falando, né, como é feliz. Sabe, enquanto o pecado está escondido nas trevas, enquanto o pecado lá está escondido, a pessoa se sente impura, a pessoa se sente não merecedora.
E o salmista aqui, ele diz que seu corpo definhava de tanto gemer. Mas quando ele trouxe aquilo das trevas, do oculto, para a luz, quando ele trouxe para a luz, ele encontrou novamente a felicidade, ele encontrou novamente a alegria. Ele diz: como é feliz aquele que o Senhor não atribuiu culpa, em quem não há hipocrisia. Sabe, às vezes as pessoas vivem uma vida de hipocrisia. Diante das pessoas está tudo bem, mas lá atrás o seu coração está tão cheio de podridão, que ela já não suporta mais. E você, que é a luz do mundo, pode levar essa luz, e levar essa pessoa a conhecer esse Deus maravilhoso, e ter a mesma experiência que Davi teve, de poder colocar a sua culpa, o seu pecado diante de Deus, e ser perdoado, ser transformado, amém? Em terceiro lugar, a luz é símbolo de vida, não há vida sem luz. Se nós olharmos para o nosso planeta, né, Deus disse: haja luz, e houve luz. E quando houve a luz, ainda não existia nada criado na terra, não existia as plantas, não existiam os animais. E Deus disse que a luz era boa. E aí, então Deus fez todo um sistema no nosso planeta, onde as próprias plantas transformam o gás carbônico em oxigênio. Mas elas precisam de luz para poder fazer a fotossíntese, senão não acontece. Então, se não houvesse luz, né, nós não teríamos nem oxigênio para nós respirarmos. Então nós podemos entender que a igreja como luz, a presença e a influência da igreja na terra, faz com que possa existir vida nesta terra ainda. Porque se não fosse a igreja, se não fosse o freio moral da igreja neste mundo, os princípios morais do mundo andariam tão deturpados que seria impossível viver nessa terra. Não seria possível ter vida aqui. Se a igreja não impusesse limites para a maldade, o mundo pereceria no seu pecado. Para influenciar o mundo, nós cristãos precisamos ser antes de fazer. Ser antes de fazer, pregar aos olhos das pessoas. As pessoas, sabe, você que é cristão, está aqui na igreja, os seus pais não se converteram ainda, eles vão se converter olhando para você, olhando para a sua vida, olhando para os teus comportamentos, porque você vai resplandecer Jesus na vida deles. Mas se você não resplandecer Jesus, se a luz que há em ti for trevas, como diz a palavra, que triste, não é mesmo? Porque você não consegue testemunhar lá dentro da sua casa aquilo que Jesus fez e faz na sua vida, né? Devemos ter a vida certa, não só a doutrina certa. Pessoas que são religiosas na mente, mas são incrédulas na conduta. Pensam e falam uma coisa, mas na hora de praticar fazem outra coisa. Corretas na teoria, mas liberais na prática. Defendem doutrinas certas, mas vivem uma vida errada. Zelosas na tradição da igreja, mas vivem na prática do pecado. Estou falando de outros cristãos, não é daqui da igreja não, é de outros, amém? Exigem coisas dos outros, mas não praticam. Às vezes olha lá, né, no Facebook, comenta tal situação de uma pessoa, mas às vezes a sua vida está pior do que aquilo. Jesus disse para os fariseus: como um mosquito engole um camelo. Cuida das coisas pequenininhas, mas erram nas grandes. Em quarto lugar, a luz é símbolo de direção. Nos aeroportos do mundo inteiro, as pistas são iluminadas, são delineadas pela luz, para que os aviões venham, de noite assim, ele tem visibilidade para aterrissar bonitinho, não se perder na pista, aterrissar com segurança. E a igreja também faz isso, ela mostra uma direção a seguir, ela mostra para onde nós devemos, onde as pessoas devem seguir. Malaquias 4:2 diz assim:
Mas para vós, os que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Chega a ser engraçado, né? É um tanto de alegria, né, que tem, né? Saltareis como bezerros da estrebaria. As pessoas que ouviram essa mensagem naquela época entenderam muito bem o que era isso, porque quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz, olhando o caminho, tendo clareza do seu caminho, sabe para onde vai e não tropeça no seu caminho. Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele tem luz própria, Ele é o sol da justiça, e nós somos, na verdade, como a lua. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Jesus, amém? Nós refletimos a luz que recebemos dEle. Então, dentro dessa analogia, né, que a gente seja como a lua cheia, né? Não como lua minguada. Né? Aquelas lua que reflete bem assim, né? Jesus na vida das pessoas. Em quinto lugar, a luz é símbolo de alerta. Vocês já viram aqueles faróis que tem em algumas praias aqui em Santa Catarina? Tem, né? Lá em Laguna tem o farol de Santa Marta lá, que o pessoal conhece Laguna aí, tem residências para aqueles lados. Tem aquele farol lá, e aquele farol, nem sei se está funcionando hoje ainda. Funciona aquele farol, sabe? Funciona? Funciona. Porque alguns são desativados agora dos negócios eletrônicos, né? Mas os faróis ajudam as pessoas a enxergar os rochedos no mar, não é mesmo? Os navios estão vindo, eles conseguem enxergar, e eles usam também o farol para se orientar, saber onde eles estão, qual a distância que estão, né, da praia, qual a distância que estão também dos idosos, né, alertam para o perigo. E a igreja também, quando ela proclama as verdades ao mundo, quando proclama através da sua voz profética, ela é como um farol. Ela exerce esse papel de atalaia, de vigia, de farol, mostrando o grande perigo que há em frente se o homem continuar andando alheio à vontade de Deus. Nós somos esses que servem como farol, mostra um caminho de arrependimento, de mudança de vida, de desviar dos rochedos, porque Deus, toda a palavra de Deus é boa, ela é viva e eficaz para nós. Quando Deus coloca uma regra para nós seguirmos, é porque Ele sabe que o caminho contrário daquela regra é uma rocha, você vai se bater nela. Deus não está te proibindo de nada, Ele só sabe qual é o final, Ele sabe que aquele caminho termina em morte. E aí então, Ele enche nós de promessas e enche nós de direções para que nós possamos ter uma vida verdadeira aqui nessa terra. Em sexto lugar, a luz é símbolo de calor. O sol é a maior fonte de luz que nós conhecemos, que nós temos aqui, onde nós enxergamos de perto, né? Embora existam estrelas de poder maior, nenhuma dessas estrelas exerce influência tão grande quanto o sol no nosso planeta, né? Sem o calor do sol, a vida na Terra seria, na verdade, impossível de acontecer. Através do calor do sol, a vida na Terra e também a igreja no mundo torna a vida suportável, através da igreja. E por último, eu quero falar para você que a luz mostra quem nós somos e o que nós fazemos. A luz mostra. O versículo 16 do texto que lemos diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. É uma recomendação aí, né? Jesus foi dizendo, né, que a gente não deve esconder a luz. Ele disse: a luz tem que ficar em cima do monte, ela tem que ser colocada no velador. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Existe uma triste realidade na nossa cidade, Balneário Camboriú. Existe uma realidade muito triste. Muitos cristãos, eu não estou falando de gente que não é cristão, muitos cristãos desacreditaram da igreja. Muitos cristãos foram feridos dentro da igreja. Muitos cristãos viram na igreja trevas em vez de luz. E estão com seus corações feridos. Por que será? A igreja não deveria ser sal, não deveria ser luz. Nós não deveríamos ser sal, deveríamos ser luz. Por que pessoas estão assim feridas?
Por que pessoas estão assim, sem querer se aproximar de um outro cristão para ter uma vida de comunhão? Por quê? Porque talvez nós não tenhamos sido tão bons cristãos como deveríamos. Que nós realmente possamos fazer a diferença como cristãos. Que nós possamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor e saber pedir perdão. Saber olhar para aquele que talvez falamos alguma coisa, ou não falamos alguma coisa, ou falamos mais do que deveríamos, e nos intrometemos em áreas onde não foram abertas, não foram expostas. Às vezes a pessoa ficou envergonhada. Possamos realmente chegar nessas pessoas e dizer: olha, me perdoa, eu te amo, você é meu irmão, nós vamos viver no mesmo céu. Eu quero viver contigo na mesma terra, aqui pertinho. Amém? Igreja são pessoas. Nós somos chamados a fazer uma igreja diferente. Uma igreja família. Igreja família se importa. Uns se importam com os outros. Se um está doente, todos estão doentes. Se um está sofrendo, todos estão sofrendo. Igreja família é assim. Nós podemos até ter diferenças de opiniões em algumas coisas, não é mesmo? Mas nós somos família, nós amamos uns aos outros com um amor do tipo de Deus, um amor incondicional. Nós líderes, eu falo de mim, falo da pastora, falo da nossa equipe pastoral, nós temos que ser espelho, nós temos que ser modelo de conduta, de palavra, de honra, para que vocês tenham um modelo para seguir. Porque se for diferente disso, não faz sentido ser igreja. Nós não somos o sal que salga, não somos a luz que ilumina. Quando o cristão faz algo de errado, talvez você já tenha percebido isso, nas manchetes dos jornais, se está falando de um cristão, aparece lá: evangélico fez tal coisa errada. Não é mesmo? Você nunca vê lá: marceneiro fez uma coisa errada, né? Você nunca vê lá, quando é um cristão evangélico, é um pastor, aparece lá: pastor. Por quê? Porque se espera dessas pessoas que sejam um modelo de conduta, um modelo de honra, um modelo de forma de viver, porque é isso que nós pregamos. Então nós devemos viver, devemos cuidar com o que nós fazemos. Nossa luz brilha diante dos homens, a nossa luz brilha diante dos homens. Quero chamar o louvor para estar subindo. Mateus 6:23 diz assim: portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. É chocante isso, né? Isso aqui não está falando de quem está lá no mundo, está falando daqueles que seguem Jesus. Não é só sobre aquilo que nós fazemos em público, é aquilo que nós de fato somos. Existe um chamado, existe uma proclamação sobre as nossas vidas. Nós somos sal, nós somos luz. Mas a nossa luz precisa realmente refletir a glória de Deus. Aquilo que nós fazemos escondido, aquilo que nós fazemos nas trevas, que estão no nosso coração, nada disso está escondido de Deus, nada disso está escondido do Espírito Santo. Nós temos uma vida diante de Deus. Quando a sua luz brilha, o que as pessoas ao seu redor veem? Quando a sua luz brilha, o que os homens têm visto? Quando a sua luz brilha, o que Deus tem visto? Esta mensagem, ela fala daquilo que nós somos. Amém? Você é luz. Você é luz. A luz de Cristo, nossas vidas venceram todas as trevas. Nós podemos viver essa vida de luz. Quando a sua luz brilha, seus vizinhos têm glorificado a Deus. Os seus vizinhos têm reclamado da altura do som da música que você coloca.
Quando a sua luz brilha, seus amigos que estão ao seu redor querem dessa luz também? Eles olham para você e dizem assim: o que você tem? Eu vejo que você tem um brilho diferente nos teus olhos. O jeito que você fala é diferente. Quando você fala, eu me sinto calmo, eu me sinto tranquilo. O que você tem? É a sua luz brilhando. Quando a sua luz brilha, seus colegas lá no trabalho veem um exemplo a seguir. Você é aquele que dá exemplo em todas as coisas, aquele que chega antes de todos e sai depois de todos, porque você quer fazer a diferença no lugar onde você foi plantado. Como tem sido a sua luz? Você é a luz do mundo, nós somos. Existe um chamado de Deus para nós, cristãos, seguidores de Cristo, pequenos cristos, de viver uma vida diferente do mundo, de viver uma vida diferente da correnteza deste mundo, uma vida que seja desejável de se viver. Não uma vida cheia de regras, não uma vida cheia de isso pode, isso não pode, mas uma vida de alegria, uma vida de satisfação diante de Deus e diante dos homens. A palavra diz que as bênçãos do Senhor correm atrás daquele que obedece a sua palavra. Sabe, tem tanta gente por aí correndo atrás de bênção, onde nós somos chamados apenas à obediência, e tudo vem por consequência. Quando a nossa luz brilha, a bênção vem. Quando nós somos sal lançado sobre a terra, lançado sobre as vidas, salgando as vidas, as bênçãos do Senhor vêm. Somos chamados a guiar pessoas das trevas para a luz. Este é o nosso chamado. Você é da luz, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Se Ele diz, é porque você é. Se você quiser fechar os seus olhos nessa hora, eu quero orar por você, amém? Pai de amor, a Tua palavra, Senhor, foi proferida, a Tua palavra que é a verdade que liberta, a verdade que é luz, a verdade que ilumina as nossas vidas. Ó Deus, que essa palavra possa penetrar o coração dos Teus filhos e produzir fruto. Senhor, que possamos encerrar um ano com um fechamento de ciclo de vida, pondo um basta, Senhor, em tudo aquilo que ofusca a Sua luz em nós, que faz com que a nossa luz, Senhor, não seja realmente um reflexo bonito daquilo que o Senhor é. Ó Deus, muda, Senhor, tudo que tem que ser mudado em nós. Dá-nos, Senhor, um coração quebrantado e contrito na Tua presença, capaz de se humilhar, capaz de pedir perdão, Senhor, e sair de uma vida de sequidão de ossos, uma vida que por fora parece feliz, mas por dentro não há alegria. Deus, faz um milagre em nós hoje, Senhor. Tu sabes, Senhor, daquele
que está precisando de um milagre na sua vida hoje, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. Vem, Senhor, e faz hoje algo na vida do seu filho, que ele vai reconhecer que foi o Senhor quem fez, porque não é obra de homens. Espírito Santo, nós te damos liberdade neste lugar. Fala conosco hoje, Deus. Essa é a minha oração sobre os seus filhos, que eles possam receber hoje o teu toque. Possam, Senhor, sair daqui com a certeza de uma vitória, de uma decisão. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ser essa luz que ilumina, esse sal que salga de verdade. Eu quero. Faz, Senhor. Faz na tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra hoje, Senhor. No nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Glórias a ti, Deus.